Filipenses 3, do 7 ao 14. Né? Nós temos estudado o livro de Filipenses já desde o começo do ano. Estamos caminhando para o final do capítulo 3, depois o capítulo 4, que é o último capítulo. Tem sido muito bom, né? Tem sido muito edificante. E vamos meditar na palavra do Senhor hoje mais uma vez aqui, nesses versículos. Versículo 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, Jesus, meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para você. Amém? Irmãos, eu quero continuar no tema de conhecer a Deus. Nós falamos sobre isso na semana passada, sobre o que significa conhecer a Deus. Você vê no versículo 8, Paulo diz que todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo. Depois no versículo 10 ele diz, eu quero conhecer a Cristo, experimentar o poder que o ressuscitou. O que isso quer dizer? Né? Nós vimos isso na semana passada e eu vou gastar mais 3 minutos nisso novamente, apenas para que a gente possa recapitular. Existe uma diferença enorme, vocês se lembram? Uma diferença infinita entre você conhecer sobre Deus e você conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus e conhecer a Deus é infinitamente diferente. Jonathan Edwards, que é um pregador muito famoso, ele diz assim que é parecido com o seguinte, existe uma diferença infinita entre você saber que mel é doce e você colocar o mel na sua boca e experimentar a doçura dele. A diferença é infinita. Saber que mel é doce é algo que está só na sua cabeça, é intelectual, você tem essa informação. Mas agora provar do mel e perceber que ele é doce, isso é totalmente diferente, é infinitamente diferente. O que isso quer dizer para nós em relação a Cristo? Isso quer dizer que você pode acreditar em Deus. Você pode acreditar em Deus, você pode crer em Deus, você pode ser inspirado por Deus, você pode obedecer à lei de Deus, mas dá para você fazer isso tudo e Deus ser apenas um conceito para você. Deus é algo abstrato. Deus não é algo real que você consegue experimentar como a doçura de um mel que você experimenta na sua boca. Conhecer a Deus é muito mais do que conhecer informações sobre Deus. Ter informações sobre Deus não basta. Um dos versículos mais aterrorizantes da Bíblia está em Mateus. Quando diz que no dia final do juízo, as pessoas chegarão diante de Deus e dirão, Senhor, no teu nome nós fizemos várias coisas, no teu nome nós expulsamos demônios. Um pessoal muito ocupado, percebe? Pessoal super ocupado. Indo na igreja, orando, fazendo um monte de coisa para Deus. Nós fizemos tudo isso no teu nome, Senhor. E Deus vai olhar para eles e vai dizer assim, ó, eu não conheço vocês. Uau! Imagina você não ser conhecido do Senhor. Ele não olha para você e diz assim, ó, você orou pouco. Você foi pouco na igreja. Você ajudou pouco na necessidade. Ele fala assim, eu não te conheço, quem que é você?
que você quer comigo aqui? Se você não me conheceu lá na terra, você quer o que comigo aqui agora? Eu não te conheço. Conhecer a Deus, irmãos, é quando você consegue tornar Ele real para você no seu coração. Você consegue experimentar dele, você consegue sentir o abraço do Senhor. Não é apenas ter informações. O Salmo 63, versículo 3 fala: porque o teu amor é melhor do que a vida. Será que nós conseguimos afirmar isso, que o amor de Deus é melhor do que a vida? É melhor do que qualquer outra coisa na nossa vida? O amor de Deus é melhor do que a vida. Isso quem diz isso é alguém que conheceu a Deus. É alguém que conhece a Deus. Quando a gente olha para o mundo, isso é difícil por quê? Porque no mundo nós temos coisas que parecem concretas, não é isso? Você encontra segurança no dinheiro, não é? Se você tem dinheiro, você tem segurança. É palpável, você sente aquela segurança, né? Amor, popularidade, sexo, tudo isso é muito real. Fama. Mas essas coisas, elas são insignificantes quando você faz o quê? Quando você coloca Deus como real. Todas essas coisas são reais e Deus é abstrato. Deus é só um conceito. Deus é só uma ideia na sua cabeça. Mas quando Deus se torna realmente real para você, quando você conhece a Deus de verdade, quando você tem uma interação real com Deus, todas essas coisas diminuem de valor para você. É o que Paulo está dizendo aqui. Tudo passa a ter um valor menor, porque você provou, você sentiu o que é conhecer a Deus, cara. O Criador do universo. A maior diferença do cristianismo para qualquer outra religião é isso. Você tem como ter um relacionamento com Deus. É para isso que Deus te chama, para ter um relacionamento com Ele. Deus não te chama só para obedecer leis e regras, Ele te chama para ter um relacionamento com Ele. Isso é conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, então isso se inverte. As coisas do mundo, elas passam a ser mais abstratas e Deus se torna mais real. Como que você faz isso, então? De que maneira você faz isso? Quais são os meios que você tem para conhecer a Deus? Foi isso que nós vimos semana passada. Os meios que você tem, não tem atalhos. Vocês se lembram? Não há atalhos. Me passam uma receita aí e tal. Não tem atalhos. Você conhece a Deus através da meditação na palavra de Deus e através da oração. Você precisa passar tempo com a palavra de Deus. E você precisa orar ao Senhor. Você precisa ler a palavra de Deus, meditar nela, pensar nela. Se perguntar toda vez que você lê: Senhor, por que eu estou lendo isso hoje? O que o Senhor tem para dizer para mim hoje? Por que eu estou lendo esse versículo hoje? E você medita nisso. E isso vai entrando no seu coração, vai penetrando em você. E você vai conhecendo a Deus. E você ora, você passa tempo com o Senhor. Um bom indicativo, se você conhece a Deus, e se você está sendo arrebatado por esse amor a Deus, é quanto tempo você passa em oração adorando a Deus. Não só pedindo ou agradecendo a Deus. Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço. Não começa agradecendo. Começa adorando a Deus. Quando você ama alguém, você ama falar das coisas boas que a pessoa tem. E parece que não está completo o seu amor se você não elogiar. Você já comeu algo muito bom, muito bom, que você botou na boca e aí você ficou quieto, assim, você segurou. Parece que para completar aquele sabor que estava na sua boca, você tem que fazer que delícia. Se você não fizer isso, não está completo. Você consegue sentir isso em relação a Deus? Deus é real assim para você? Quando você está na presença dele, lendo a palavra dele, orando, você fala: Senhor, que coisa maravilhosa. Quer sentir a tua presença, o abraço do Senhor. Você consegue ver isso? Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é só ler um montão de livros de teologia, não é só informações na sua cabeça. É um relacionamento que você alcança através da leitura da palavra de Deus e da oração. Além, claro, de outras disciplinas espirituais, como a própria comunhão entre os irmãos. Sem uma igreja, sem pessoas que caminham junto com você nisso, é muito difícil você alcançar esse nível de profundidade de conhecimento ao Senhor. Você precisa de uma igreja, você precisa de pessoas que caminhem com você no mesmo objetivo. Essa é a função da igreja. Ajudar nada mais, nada menos do que isso. Ajudar as pessoas a conhecer a Deus. A nossa função nessa cidade é ajudar as pessoas a conhecer a Deus. Não conhecer sobre Deus. Conhecer a Deus. Então tá bom, essa é a diferença entre conhecer a Deus e conhecer sobre Deus. E esses são os meios. Mas eu quero passar um pouco mais de tempo hoje, eu prometo que não vai ser muito, porque minha voz não vai aguentar muito tempo mesmo. Mas com qual espírito? Como deve ser a sua atitude em relação a isso? Você ouviu o que eu disse aqui nesses primeiros 10 minutos? Fez sentido para você? Você fala: não, é isso mesmo, eu quero isso para mim. Eu quero.
Eu quero colocar esse mel na minha boca e eu quero experimentar esse sabor. Qual que tem que ser a sua atitude em relação a isso? 2 atitudes, ok? Versículo 12, Paulo diz assim, não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição. Eu prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. A primeira atitude que você tem que ter é de humildade. De entender que você, mesmo Paulo está dizendo, eu ainda não consegui conhecer o Senhor na profundidade que eu gostaria, eu só tive um vislumbre. E é assim que funciona, inclusive, você não tem controle sobre isso. Você não tem como controlar que você vai ter uma fórmula mágica, que você vai ler a Bíblia, você vai orar na sequência e você vai sentir Deus. Não tem essa fórmula mágica, mas em alguns momentos isso vai acontecer. Vai ter um dia que você vai ter essa experiência e vai ser inexplicável. Você não vai conseguir explicar, mas você fala, não, eu tive lá, eu senti o abraço do Senhor. Não é porque alguém tocou uma nota do piano diferente que tocou comigo, não, é porque eu ouvi a voz do Senhor. Não é uma voz audível na minha orelha, mas eu senti o Senhor. Às vezes essa é uma experiência que muda a sua vida. Marcante, que você nunca mais esquece. Ela vem em níveis diferentes. Mas isso é algo que você persegue, isso é algo que você busca, é algo que você vai atrás. É a única forma de conseguir, se você for atrás. Mas tudo começa com a humildade. Como nós aprendemos em Mateus 5,3, que o Túlio trouxe para nós há 2 semanas. Todas as bem-aventuranças dependem da primeira. Não é isso, Túlio? A primeira bem-aventurança diz o quê? Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. O que é ser pobre de espírito? Essa humildade de perceber que você tem uma dependência do Senhor, você precisa dele. Você necessita dele, você tem uma necessidade espiritual, uma dependência dele. Você demonstra essa humildade. Deus não é só o seu assistente pessoal. Não precisa me ligar, não. Quando eu precisar de você, eu te ligo. Deus não é o seu assistente pessoal. Ele é muito mais do que isso para você. Mas para que ele possa encher você, você tem que se esvaziar primeiro de você. Por isso que a primeira bem-aventurança é felizes os pobres de espírito. Você se esvazia de você primeiro, para que o Senhor possa te encher. Não tem como ele te encher se você estiver cheio de você mesmo. Do seu ego, do seu orgulho, dos seus pecados. Então a primeira coisa, você tem que ter essa humildade. A segunda coisa que você precisa, nessa busca por conhecer ao Senhor, é intensidade. Intensidade. Leia comigo o versículo 13. Diz assim, não, irmãos, eu não alcancei, mas eu concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, eu prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo aqui está usando uma analogia com um esporte, né? Ele está fazendo uma analogia com uma corrida aqui. Na época ali de Paulo, culturalmente falando, já existiam atividades esportivas, competições, de certa forma até profissionais mesmo, pessoas que dedicavam as suas vidas a isso. Nós sabemos o quanto demanda um atleta profissional hoje para ele alcançar grandes coisas na carreira dele. Há de haver uma dedicação total, não é isso? Eu tenho acompanhado bastante tênis ultimamente, sabe? A Milena gosta de assistir tênis. Às vezes eu chego lá em casa, ela está embalando o neném e assistindo uma partida de tênis na televisão. E eu assisti uma entrevista esses dias de um jogador que se chama Alexander Bublik. E a entrevista dele me marcou. E eu quero ler para você aqui alguns trechos dessa entrevista dele. E quero ver se você vai achar tão interessante quanto eu o que está acontecendo aqui. Veja bem, ele estava sendo questionado porque ele é um bom jogador, ele já chegou a ser top 20 do mundo, mas ele nunca ganhou um grande campeonato. Ele nunca ganhou um grande torneio. O tênis é um esporte muito cruel, é um esporte individual. Você não tem para quem tocar a bola. Se não está se sentindo bem, você tem que ir lá e jogar o ponto de novo. Então é difícil, é um esporte duro mentalmente, fisicamente, é um esporte solitário, você joga sozinho. E a carreira dele deu uma baixada recentemente, assim, sabe? E o repórter questionou ele se ele estava treinando menos, se dedicando menos. E ele disse assim na resposta dele para a pergunta, ele falou assim, eu vou continuar o meu caminho, eu vou trabalhar do meu jeito.
Eu ainda treino. Não se preocupem que eu ainda estou treinando. Eu não treino só 30 minutos por dia. Eu continuo fazendo exatamente o mínimo e o máximo ao mesmo tempo para que eu possa ser o jogador que eu sou e para estar na posição que eu estou. Eu acho que eu priorizo o tênis, mas eu priorizo também a minha vida. As duas coisas estão em pé de igualdade. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo assim, o tênis não é a minha vida, entendeu? Então assim, eu estou treinando, mas o tênis não é a minha vida. O tênis não é a minha vida. Ele fala assim, não tem como evitar o trabalho duro. Vocês estão entendendo errado, eu trabalho duro. Só que ele falou assim, eu trabalho duro, mas nos meus termos. Eu trabalho duro, mas do meu jeito. Para a vida dele, pessoal, como jogador de tênis, isso pode até funcionar. Você pode concordar com ele nisso. Eu trabalho duro, mas eu trabalho do meu jeito, dentro dos meus termos. Tá tudo bem. A diferença aqui é em relação ao prêmio. Paulo aqui no versículo, ele diz, a fim de receber o prêmio celestial. O que o Bublik quer? O que esse jogador aqui quer? Ele quer o tênis como algo útil para ele. Tênis não é a paixão da vida dele. Ele fala na entrevista, eu sou pai, eu quero cumprir os meus deveres de pai, entendeu? O tênis para mim é só algo útil, que me permite viver um estilo de vida de tal forma. Irmãos, espiritualmente não tem nada mais perigoso do que isso. Se você mudar aqui o que ele está falando de tênis, para essa sua busca de conhecer a Deus, não, eu quero conhecer a Deus, mas nos meus termos, no meu ritmo, do meu jeito. Poucas coisas são mais perigosas para a vida espiritual do que isso. A Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro. O que a Bíblia demanda quando você entende o Evangelho, se você quer conhecer a Deus, é uma entrega total. É uma dependência total. Tem que ser a sua paixão. Tem que ser o que você mais quer, conhecer o Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Ele diz no versículo 13, todos os meus esforços estão nisso. Todos os meus esforços estão nisso. Você não pode ter essa perspectiva aqui do jogador. Ele fala assim, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar buscando ao Senhor, mas eu vou no meu jeito. Eu vou no meu ritmo. Não. Essa não é a vida cristã para a qual nós somos chamados. Não é isso. Todos os meus esforços estão nisso. Mateus 22, 37 e 38, Jesus diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Você acha que tem como seguir esse mandamento aqui dando metade do seu esforço? Tem como conseguir isso aqui dando só metade do seu esforço, metade da sua vida, metade do seu tempo? Metade do seu querer? Não tem como. Meias medidas aqui não tem como. Paulo gosta dessas analogias com o esporte. Em 1 Coríntios 9, ele faz analogia novamente com um corredor. No versículo 21, ele diz assim, todo atleta, isso é Paulo dizendo, tá? Todo atleta, em tudo se domina para alcançar uma coroa que é corruptível. Então os atletas lá se dominavam para alcançar uma coroa, que era a vitória deles. Mas aquilo ia acabar, aquilo passa. Mesmo que fosse o próprio tênis, você ganha lá a taça de Roland Garros, aquilo ali vai enferrujar depois de alguns anos, vai sumir. Aquilo lá vai ser corruptível, vai acabar também. Ele fala assim, eu corro atrás de algo incorruptível, algo eterno, algo que nada pode tirar de mim, algo que vai muito além dessa vida. É isso que eu estou perseguindo. Esse é o meu prêmio. Sabe o que é o prêmio de Paulo? É conhecer a Deus. Conhecer a Deus é o prêmio de Paulo, da corrida dele. Nada mais, nada menos. Não é as bênçãos do Senhor. Deus não é útil para Paulo. Deus é belo para Paulo. Ele quer Deus. Ele quer o próprio Deus. Ele não quer as coisas de Deus. Ele quer Deus. Você quer Deus. Você quer Deus mesmo, você quer só que Ele seja útil para você. Versículo 24, 26, ele diz assim, assim eu corro também, mas eu não corro sem meta. Eu luto, mas eu não dou golpe no ar. Ele está querendo dizer o quê? Eu não perco meu tempo. Eu não estou buscando atalhos. Eu não estou perdendo minhas energias. Ele fala assim, eu esmurro o meu corpo e eu me reduzo à escravidão para alcançar isso. Você fala, uau, que radical. Eu esmurro o meu corpo.
Eu me torno um escravo dessa meta. Irmãos, essa é a mensagem do cristianismo. Essa é a mensagem de Jesus. É uma mensagem radical. Não entenda que é uma mensagem de meios termos, de meias soluções. O chamado que nós temos é um chamado radical. Você é cristão? Você se considera um cristão? Você é um seguidor de Cristo? Aqui em Filipenses, no versículo 15, no capítulo 3, 15, ele fala assim, ó: todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se você acha isso muito radical, você fala, não, esse é um estilo de vida muito extremo. Paulo está dizendo, ó, você não está maduro o suficiente ainda, então. Se você estiver maduro o suficiente na sua fé, você vai entender o que eu estou te dizendo. Essa busca pelo Senhor, ela é a prioridade, ela é o primeiro mandamento. Isto é a vida eterna, Jesus diz. Isso é a vida eterna, conhecer a Deus. Ele completa no versículo 15, ele fala assim, ó, se você discorda em algum ponto, se ouviu isso que eu falei agora, talvez você discorde em algum ponto. Você fala, não, eu entendi o que você está dizendo, André. Mas não dá. Eu sou muito ocupado. Eu não tenho esse tempo. Eu estou com algumas prioridades aí. Eu quero ganhar mais dinheiro, melhorar minha carreira, eu estou criando meus filhos. Lá em casa agora está uma bagunça. Eu entendo o que você está dizendo, mas não... Agora simplesmente não dá mesmo. Eu prefiro assim, viver uma vida mais leve, mais tranquila, sem muitos sacrifícios, uma vida inspirada assim por Deus, uma vida boa. Quero viver bem, sabe? Quero viver bem. Quero poder criar meus filhos num ambiente bacana, mas assim, é muito sacrifício. Esmurrar meu corpo, reduzir a escravidão. Paulo está dizendo, ó, se você discorda disso, eu confio que Deus vai esclarecer isso para você então. Se você discorda da radicalidade do cristianismo, Deus vai esclarecer para você isso. E aí eu vou te dar uma ajuda, eu vou te mostrar Deus esclarecendo, pode ser? Marcos 8, de 34 a 35, Jesus, que é Deus. Jesus, que é Deus. O Deus encarnado. Segundo da Trindade, ele fala assim, ó: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Meus irmãos, essa é a única forma de você se tornar aquilo que você realmente foi criado para ser. É a única forma de você se tornar aquilo que você foi criado para ser. É se você se entregar radicalmente nessa busca por conhecer ao Senhor. Conhecê-lo pessoalmente. Conhecê-lo intimamente. É a única forma de você se tornar quem você foi criado para ser. Buscar a Deus com intensidade não vai te tornar uma pessoa irresponsável. Não vai te tornar uma pessoa que negligencia com seus deveres. Quando você buscar ao Senhor com essa intensidade aqui de Paulo, você vai se tornar um pai melhor. Você vai se tornar uma mãe melhor. Você vai se tornar um filho melhor, um chefe melhor, um empregado melhor, um professor melhor, um vizinho melhor, um amigo melhor. Porque você vai estar reordenando os amores da sua vida. O problema não é a intensidade com que você busca alguma coisa, mas é o que você busca. Todo coração busca alguma coisa com essa intensidade aqui. Todo coração é assim. Tem alguma coisa que você busca. Não é uma questão de se você vai buscar alguma coisa com essa intensidade. A questão é o que você vai buscar. Porque se você não buscar a Deus com essa intensidade, você vai buscar outra coisa. Porque o coração humano é assim. Ele é movido pelas paixões. E ele busca coisas intensas. Então não é uma questão de buscar ou não intensamente, mas sim o que você busca. O que você está buscando? Se o nosso coração estiver centrado em Deus, essa devoção vai libertar a gente. Se está centrado em qualquer outra coisa, aí sim você vai ser escravizado de verdade. O problema não é que a gente ama demais, o problema é que a gente ama de menos. O problema é que a gente ama Deus de menos e não de mais.
O problema, às vezes, é que a gente ama as coisas erradas até. O amor por Deus, quando ele é colocado no centro, ele reordena todos os outros amores da sua vida. Na nossa vida, há uma escala dos amores. Quem surge com esse conceito é Agostinho, há muitos anos atrás. Ele fala que nós temos uma escala dos amores. Você coloca as coisas em prioridade, ok? Tudo que você colocar como prioridade que não for Deus é um ídolo na sua vida. E todo ídolo, ele é mentiroso, lembra? Ele promete, mas ele não cumpre. Você fala assim, ó, quando eu tiver isso aqui, quando eu conseguir isso aqui, aí a minha vida vai fazer sentido. Quando eu tiver essa quantidade de dinheiro, quando eu tiver essa pessoa, quando essa pessoa aqui for minha, quando esse relacionamento amoroso aqui que eu tiver, que eu quero ser amado, quando isso for meu, aí eu vou ser realizado. Quando eu conquistar isso, isso e isso na minha vida, aí a minha vida vai estar tudo certo. Quando eu comprar isso, quando eu tiver aquilo, aí vai dar tudo certo. Tem um ator muito famoso, ele era um dos atores daquela série famosa, Friends, e ele teve um problema gravíssimo com drogas na vida dele. E ele conta uma história que quando ele estava no auge da carreira dele, ele comprou uma casa, e o sonho da vida dele era ter uma casa com piscina. E ele comprou essa casa, e a casa tinha piscina, e a casa era maravilhosa. E quando ele entrou na casa, ele sentiu aquela sensação de completude na vida dele, assim. Ele se sentiu completo, ele se sentiu real. Ele falou assim, agora tudo faz sentido. Aí ele falou que depois de 6 meses, passou. Ele chegava em casa e não sentia mais isso. E ele falou assim, e agora, o que eu faço? A namorada dele era a Julia Roberts. E ele não sentia nada. Irmãos, tem um buraco no nosso coração que o encaixe dele é só o conhecer do Senhor que completa. Você pode passar a sua vida toda tentando completar com outras coisas, buscando outras coisas com muita intensidade, com essa intensidade. Você pode criticar essa intensidade de Paulo, mas ele está dizendo, se você for maduro, você vai saber que é isso que você precisa. É buscar o Senhor com essa intensidade. Busque conhecer ao Senhor com essa intensidade. E isso vai trazer sentido para a sua vida, porque esse é o sentido da vida. Isso é a vida eterna, conhecer a Deus. Não conhecer sobre Deus, conhecer a Deus. Amém?